Hoje nós vamos falar sobre Moisés, o príncipe do Egito. Existem homens que nasceram para ser reis, outros nasceram para ser guerreiros. Mas houve um homem que nasceu condenado à morte. Antes mesmo de respirar pela primeira vez, um decreto havia sido assinado. Todo menino hebreu deveria morrer, mas quando Deus decide mudar a história, nem o rei mais poderoso da terra consegue impedir. Esta é a história de um bebê escondido por 3 meses, que cresceu dentro do palácio do inimigo e que, 40 anos depois, ouviria a voz do próprio Deus. O Egito vivia seus dias de maior esplendor. As cidades cresciam, os templos impressionavam, os exércitos eram temidos, mas toda essa grandeza era construída sobre o sofrimento de um povo. Os descendentes de Israel trabalhavam como escravos e, tomado pelo medo, o faraó decretou que todos os meninos hebreus fossem lançados no rio Nilo. Foi nesse tempo que nasceu o menino da tribo de Levi. Sua mãe olhou para aquela criança e viu algo diferente. Durante 3 meses, ela o escondeu dentro de casa. Cada choro podia significar a chegada dos soldados. Cada dia era um milagre, mas chegou um momento em que já não era possível escondê-lo. Então, ela tomou uma decisão que exigia uma fé extraordinária. Construiu um pequeno cesto de junco. Passou betume para que a água não entrasse. Colocou seu filho ali dentro e o entregou às águas do Nilo. Não era um abandono, era um ato de confiança em Deus. Enquanto o cesto deslizava silenciosamente entre os juncos, a irmã do menino, Miriam, observava tudo à distância. Naquele mesmo momento, a filha do faraó foi ao rio para se banhar. Então viu o pequeno cesto. Mandou que uma serva o trouxesse. Quando abriu, encontrou um bebê chorando. Ela percebeu imediatamente que era uma criança hebreia. Mesmo assim, seu coração foi tomado pela compaixão. Miriam então apareceu. Com coragem perguntou: quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentar o menino? A princesa concordou. E sem saber, acabou entregando o bebê para ser cuidado pela própria mãe. Imagine essa cena. A mulher que havia colocado o filho no rio, agora o recebia de volta. E ainda seria paga para criá-lo. Somente Deus poderia escrever uma história assim. Quando o menino cresceu, foi levado para o palácio. A princesa lhe deu um nome: Moisés, porque disse ela: das águas eu o tirei. Moisés cresceu cercado por riquezas, aprendeu a ler, estudou astronomia, estratégia militar, administração, conheceu toda a ciência do Egito, vestia roupas de príncipe, comia à mesa da realeza, mas no fundo do coração sabia que não era egípcio, era hebreu. Enquanto desfrutava dos privilégios do palácio, seu povo continuava sofrendo sob chicotes. 2 mundos habitavam o coração de Moisés: o luxo do Egito e a dor de Israel. Certo dia, já adulto, Moisés saiu para observar o trabalho dos hebreus. Então viu um egípcio espancando brutalmente um escravo. Olhou para um lado, olhou para o outro, achando que ninguém via. Matou o egípcio, escondeu o corpo na areia. Talvez Moisés acreditasse que estava fazendo justiça, mas Deus nunca precisa que seus planos sejam cumpridos pela violência. No dia seguinte, tentou separar 2 hebreus que brigavam. Um deles respondeu: quem fez de você nosso líder? Vai me matar também? Naquele instante, Moisés percebeu. Seu segredo havia sido descoberto. Quando o faraó soube do ocorrido, mandou prender. Moisés fugiu e o príncipe tornou-se fugitivo. Aquele homem que viveu 40 anos em um palácio agora caminhava sozinho pelo deserto, sem soldados, sem riquezas, sem títulos. Chegou à terra de Midian, ali conheceu as filhas de Jetro, casou-se com Zípora, tornou-se pastor de ovelhas e durante 40 anos sua vida pareceu comum. Mas Deus estava fazendo algo que Moisés ainda não entendia. O príncipe precisava aprender a viver como pastor, porque um dia ele não guiaria apenas ovelhas, guiaria uma nação inteira. 40 anos depois,
Enquanto conduzia o rebanho pelo monte Horebe, Moisés viu algo impossível. Um arbusto estava em chamas, mas não era consumido pelo fogo. Curioso, aproximou-se, então ouviu uma voz. Moisés, Moisés, era Deus. Tire as sandálias dos pés, o lugar em que você está é santo. Naquele instante, o fugitivo descobriu que Deus nunca havia se esquecido dele. O Senhor revelou que tinha visto o sofrimento de Israel, ouvido o clamor do povo, e agora enviaria Moisés de volta ao Egito, não como príncipe, mas como libertador. Moisés respondeu com medo: quem sou eu para enfrentar o faraó? Deus respondeu apenas: eu estarei com você. Era tudo o que ele precisava. Moisés passou 80 anos sendo preparado, 40 anos aprendendo a governar, 40 anos aprendendo a servir. Somente então Deus o chamou, porque o Senhor não escolhe apenas pessoas capacitadas. Ele também capacita aqueles que escolhe. Enquanto Moisés caminhava de volta ao Egito, o faraó nem imaginava que o homem que havia tentado matar quando bebê agora retornava para confrontá-lo. Um simples cajado seria levantado, o rio Nilo mudaria de cor, o céu escureceria, a terra seria tomada por pragas, e o mar inteiro se abriria diante dos olhos de milhões de pessoas. No próximo episódio, você verá o maior confronto entre um homem e um rei em toda a Bíblia. A história de Moisés está apenas começando.